Olá, eu sou um dos bairros mais velhos de São Paulo. Oficialmente tenho 115 anos, mas tenho histórias muito mais velhas do que isso para contar. E apesar disso, sou desvalorizado. Poucas pessoas conhecem a minha história inteira, principalmente porque estou entre lugares historicamente muito importantes e que, diferente de mim, foram habitados por pessoas abastadas. Mas hoje, estou aqui para te contar a minha história. Por isso, para que eu possa exclamar meu grito, a partir de agora não vou ser mais uma voz ecoando. Vou fixar minhas marcas de uma maneira clara. Vou deixar de ser memória e me transformar em um mapa, uma figura a ser reconhecida por toda a minha história. O mapa é a certeza de que existe lugar. O mapa guarda sangue e tesouros. Isso estou citando Adélia Prado. Nesse mapa que me converti, deixa que você veja como as minhas terras estão sendo usadas. Sou um mapa de uso da terra do entorno do colégio Dr. Walter Bellion, onde fui concebido. A parte do bairro que me retrato possui uso misto. Tenho equipamentos públicos, residências, comércios e fábricas. As marcas dessas fábricas existem porque por muito tempo fui montado por trabalhadores e imigrantes. Aliás, mantenho muitos imigrantes espalhados pelos meus usos, mas que na minha vida de mapa ficam ocultados. Até porque eles, muitas vezes pobres, perdem a sua voz e desaparecem nos holofotes, assim como eu. Vou começar minha história pelo meu nome, Cambuci, palavra de origem indígena que significa pote d'água. Posteriormente, fui nomeado de Cambuci por meus novos habitantes, por possuir muitos cambucizeiros. No século XVI, a divisa entre a zona rural e urbana de São Paulo passava por mim. No córrego do Lava-Pés, lugar de passagem dos viajantes e tropeiros que iam e voltavam do caminho do mar, eles paravam para lavar seus pés, descansar e, além de alimentar e hidratar os seus animais de carga. Foi apenas por volta de 1850 que pequenos comércios, sítios, fazendas e chácaras começaram a ser construídos ao redor do córrego. Um exemplo é a Chácara da Glória, onde em 1870 foi construída a Capela Nossa Senhora de Lourdes, que foi fundada em homenagem da proprietária da chácara, a Santa. Em 1890, a região em geral começou a ser valorizada. Isso dado que o Museu Paulista, atualmente conhecido como Museu do Ipiranga, e o bonde que ligava o centro da cidade ao museu foram construídos. Próximo a mim, o Museu do Ipiranga possui um acervo de mais de 450 mil unidades, entre objetos, iconografia e documentação textual de toda a história brasileira, sendo muito significativo para a compreensão de toda a nossa sociedade, especialmente no que se refere à história paulista. Eu tenho a presença de um importante rio, o Rio Tamanduateí. Ele permitiu a navegação até o rio Tietê e facilitou a locomoção dos moradores das minhas vizinhanças. As águas do rio também foram um dos transportes fluviais, o qual atendia o Mercado Grande e o Mercado dos Caipiras, que existiam na antiga Rua Baixa, atual 25 de Março. Antes da minha área ser chamada de Parque Dom Pedro II, toda a região era conhecida como Vale do Carmo, uma vez que sempre teve muitas inundações por conta das águas do rio Tamanduateí. Porém, no início do século XX, o prefeito Antônio Prado modificou o curso do rio e reduziu o estreito canal. Contudo, o maior desastre ambiental ocorreu com a construção de empresas que trouxeram danos irreparáveis com a construção de barragens e a poluição das águas com dejetos químicos. Outra utilização para o rio Tamanduateí ainda no século XIX foi o transporte de escravos, algo alterado radicalmente após a assinatura da Lei Áurea em 1888. Com a extinção da escravidão, as indústrias recém-instaladas perderam sua mão de obra e seus donos se recusavam a contratar seus antigos escravos. Assim, as políticas de imigração ganharam força em São Paulo, possuindo duas finalidades: trazer para a nascente metrópole pessoas experientes em fábricas e branquear a população. Dessa forma, foi começando a deixar de ser ocupada por grandes chácaras e sítios, ganhando casas para abrigar seus chegados que trabalhavam nas fábricas, sendo majoritariamente italianos. Na Europa, de onde a maioria desses imigrantes vieram, o fervor dos movimentos operários já era iniciado, o que favoreceu os meus moradores a serem os primeiros a promover greves na cidade. E ainda assim, não só de movimentos operários por palco. Em 1924, minhas ruas foram ocupadas pelas tropas do general Isidoro Dias Lopes, que tentavam derrubar o presidente Arthur Bernardes e substituí-lo por alguém aliado aos interesses da baixa patente do exército. A Capela Nossa Senhora de Lourdes, já transformada em Igreja Nossa Senhora da Glória, foi ocupada pelos militares por propiciar uma visão ampla da cidade, o que trouxe danos às estruturas da construção, que teve uma de suas torres derrubadas. Nem todos os imigrantes que desembarcaram aqui vieram trabalhar nas indústrias. Em 1923, recebi um italiano que construiu um legado em minhas terras. Gaetano Cossambili fundou a padaria Nanelli, próxima ao rio Tamanduateí, trazendo ao bairro um pouco da sua cultura através de seus pães e doces. Fernando Cossambili, neta de Gaetano, conta que durante a Segunda Guerra Mundial, com medo das perseguições dos italianos, Gaetano deixou à frente dos negócios para o seu cunhado brasileiro, cujo nome era Pascoal. Por isso, durante muito tempo a loja foi conhecida como Padaria do Pascoal. Atualmente, a padaria situa-se em um sobrado, o qual oferece sua parte de terra como área comercial. Na década de 1960 se encerraram os bondes elétricos por aqui.
Esses bondes foram em grande parte financiados por uma grande indústria localizada em Min, as Oficinas Light, que colaborou com toda São Paulo para o seu desenvolvimento. Correspondendo a mais de 100 metros quadrados, desde o fim do século XIX, as oficinas Lights abordaram atividades voltadas para a rede de energia elétrica e transporte público. Em 1901, a Light ampliou suas instalações e se tornou um importante personagem durante o processo de industrialização de São Paulo. Em 2012, a ASE Eletropaulo desativou as instalações que abrigavam também a área da Fundação Patrimônio Histórico da Energia e Saneamento e anunciou a venda por R$160 milhões para o Cambuci Empreendimentos e Participações LDA, a qual mais tarde reverteria o terreno em empreendimentos imobiliários. O conjunto das oficinas do Cambuci representava uma oportunidade que a cidade de São Paulo poderia ter para se aliar às políticas de preservação, planejamento e desenvolvimento urbano, visto seu reconhecimento cultural mesmo sem ser tombado. No plano de ação, atitudes sobre a preservação do patrimônio e planejamento urbano devem caminhar juntas. Entretanto, na realidade, vimos uma grande distância entre essas duas. Atualmente, com a implantação de prédios habitacionais, o terreno tem uma direção contrária ao que o plano da E e a RIMA tinha inicialmente. Assim como não levam a sério o que é esse patrimônio, não levam a sério a minha existência. Em 2020, o terreno do chute inicial do Corinthians, na rua Serra de Paracaína, que fornecia espaço de lazer e encontro para jovens e adultos da vizinhança, foi vendido e demolido para o setor imobiliário, que reverteu a situação em empreendimentos residenciais. Nessa situação, os cidadãos daquela região foram seriamente afetados, dado que o seu espaço de entretenimento foi destruído. E agora, cada vez mais frequentemente, lugares importantes para a minha comunidade estão sendo demolidos para se tornarem prédios. Quando paro para pensar nisso, penso que por um lado é bom porque dessa forma mais pessoas vão me conhecer, mas quando penso mais um pouco, percebo que isso não está certo. Estão destruindo a minha história, a história da vida de tantas pessoas, antes mesmo de serem contadas. Desde quando os portugueses chegaram a mim, sou usado como um ponto de passagem, o qual ninguém se lembra da história e nem mesmo escolhem como destino para passeio. Mas eles sempre usam-me como ponte. Entretanto, a partir de hoje, quando escutarem o meu nome, não quero mais que lembre-se de mim como uma voz apenas ecoando ao fundo ou um local irrelevante. De agora em diante, quero que lembrem de toda a minha história e como eu sou importante para toda a cidade e fui essencial para a sua história. Eu